Olá, meu nome é Luciano Lima. Eu sou Senior System Engineer na Kaspersky do Brasil. Hoje irei apresentar para você a nossa solução de anti-cryptor para o Windows Server para combater o ransomware. Irei apresentar 3 cenários, onde o ransomware será executado para que você possa ver o que acontece com um endpoint e um servidor quando você não tem uma solução que protege efetivamente o seu ambiente contra o ransomware. No primeiro cenário, nós temos um endpoint sem antivírus e um servidor sem a nossa solução de anti-cryptor. E o endpoint tem um mapeamento para esse servidor. Vamos ver o que acontece nesse cenário. Nós temos aqui o Windows 7, uma máquina sem antivírus, totalmente desprotegida. E aqui nós temos um servidor, Windows Server 2012 R2, que também não tem o antivírus instalado e nem o anti-cryptor. Aqui nós temos alguns documentos, eu vou abrir para que vocês possam ver que eles estão acessíveis. Temos aqui uma planilha do Excel. Temos aqui um PowerPoint, um PDF, um arquivo texto. Esses mesmos arquivos estão armazenados no servidor que eu mostrei anteriormente, nesse compartilhamento de rede. E também esses arquivos estão acessíveis para esse usuário nesse momento. Ok. Aqui nós temos um artefato do ransomware, né, que nós iremos executar, e vocês irão ver o que acontece após a execução desse artefato. Pronto. Ele executou após alguns segundos. Todos os dados estão criptografados usando uma criptografia RSA de 2048 bits, conforme é descrito aqui no texto. Essa aqui é uma tela que ele carrega após a execução da criptografia e exige resgate para obter acesso aos dados novamente. Olha que interessante. Lembram daquele arquivo de texto? Ele está aqui, só que está criptografado. Mesmo removendo a extensão que foi adicionada pelo ransomware, o arquivo continua criptografado. Então, o usuário não tem acesso a esse arquivo, enquanto não fizer o pagamento do resgate. Vamos ver o que aconteceu com o nosso mapeamento de rede, né? Aqui nós temos o mapeamento e teve o mesmo efeito. Como o servidor não tem uma solução de anti-cryptor protegendo o compartilhamento de rede, automaticamente, porque o usuário tem acesso de gravação no compartilhamento de rede, o ransomware ele executa a sua ação remotamente, em um compartilhamento de rede também. Então esse aqui é o efeito que acontece em um ambiente onde não temos uma solução de antivírus que consegue combater o ransomware no endpoint e uma solução que não consegue combater o ransomware no servidor. No segundo cenário, nós temos um endpoint sem antivírus e um servidor com a nossa solução de anti-cryptor. E o endpoint, novamente, tem um mapeamento de rede para esse servidor. Vamos ver o que acontece nesse cenário. Novamente, temos a mesma máquina com o Windows 7. Os arquivos estão acessíveis. Vamos abrir alguns deles aqui. Tem acesso ao documento do Word. Tem acesso à planilha do Excel, enfim, tem acesso a todos os documentos, porque o ransomware não foi executado nessa máquina ainda. Essa máquina, ela não tem o antivírus instalado, e aqui nesse cenário nós temos o servidor, né, com a nossa solução com o anti-cryptor, que é a nossa versão 10 para o Windows Server. O antivírus está instalado aqui, como vocês podem ver, né? Essa aqui é a console nova da nossa solução com o anti-cryptor. E nós iremos executar o ransomware aqui na estação
para ver o que acontece, né? Tanto no endpoint quanto no servidor. Então vamos executar novamente o ransomware nessa estação e vamos ver o efeito do ransomware. Pronto. Os arquivos localmente no endpoint, porque ele não tem uma proteção, foi criptografado novamente, né? Então os arquivos novamente estão criptografados com a criptografia RSA de 2048 bits. Os arquivos estão inacessíveis. Eu não consigo ter acesso aos arquivos, né? O arquivo texto novamente aqui, ó. Se eu remover as extensões que o ransomware colocou, eu não tenho acesso aos dados, eles estão criptografados. E agora, vamos ver o que aconteceu com o mapeamento de rede. Automaticamente eu perco acesso ao mapeamento de rede, porque o meu servidor detectou a ação do ransomware. Nós vamos ver aqui na log do servidor. Vamos abrir aqui a console no servidor. Essa console é no servidor e não a console de gerenciamento, né, da Kaspersky. Aqui no Anticryptor, ele já detectou que tem uma tentativa de ataque do ransomware. Olha que interessante. Nós abrimos aqui a log, nós vamos ter aqui o objeto bloqueado, né? O artefato foi bloqueado aqui, que é uma tentativa de criptografia dos dados na pasta arquivos, que é a pasta que foi compartilhada com o endpoint. Então, não adianta ter somente a proteção no endpoint e o servidor não está protegido. Por quê? Se por algum momento a máquina no cliente for afetada pelo ransomware, ela vai automaticamente estender esse ataque para o servidor. Então é necessário ter uma solução que proteja o endpoint e que proteja o servidor também. No terceiro cenário, nós temos um endpoint com antivírus e um servidor com a nossa solução de anticryptor. E o endpoint, novamente, tem um mapeamento de rede para esse servidor. Vamos ver o que acontece nesse cenário. Aqui nós temos uma máquina com Windows 7, novamente, com os arquivos. O antivírus está parado aqui, porque para mim poder copiar o artefato eu tenho que parar o antivírus. E aqui eu vou executar o antivírus novamente, né, colocar em ação. Pronto, ele está ativo. E agora eu vou mostrar aqui os arquivos, eles estão acessíveis, como no outro cenário que eu demonstrei anteriormente. Enfim, todos os arquivos estão acessíveis. Se eu tentar executar aqui o ransomware, o que vai acontecer? O antivírus automaticamente vai detectar a ação maliciosa desse artefato, independente da definição, porque nós detectamos o ransomware por comportamento. Ele vai deletar, como ele acabou de deletar aqui, o ransomware. E se nós acessarmos aqui a console do endpoint, na parte de quarentena, o ransomware vai estar lá na quarentena, conforme vocês podem ver aqui. Então, vamos ver o que aconteceu, né, com o mapeamento de rede. Né? Essa máquina também tem um mapeamento de rede, ela continua acessível, os dados estão acessíveis. Então, o ransomware ele não conseguiu passar do endpoint para o servidor, os dados estão acessíveis nessa estação. E se acessarmos aqui o servidor, vamos ver se ele acusou alguma tentativa de ataque aqui do ransomware. Nenhuma tentativa. Então o ransomware ele nem chegou no Anticryptor. O objetivo desse vídeo é demonstrar a importância de ter a proteção nas duas pontas do seu ambiente. No endpoint, para segurar os ataques quando o usuário ele faz o download de algum programa que tem o código malicioso do ransomware, ou ele recebe algum phishing, enfim. Se ele for atacado pelo ransomware, ele precisa também ter uma proteção de anticrypto no servidor. Porque existem alguns cenários que o usuário pode não ter o antivírus executando em sua máquina,
e eles sofreram um ataque do ransomware. Isso automaticamente vai afetar aí os dados que estão armazenados no seu servidor de arquivos. Ok. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço.